Eu sou o Paulo Mendes, eu sou nutricionista, é, atuo já com consultório. Eu abri meu primeiro consultório em 2011 com uma sócia, fiquei 4 anos, depois abri a minha clínica, né, a Clínica Paulo Mendes, Nutrição e Longevidade. Eu fiz a minha especialização em Fisiologia do Exercício e a minha pós-graduação em Nutrição Clínica e Funcional. E de uns 3 ou 4 anos para cá, eu comecei a estudar. 3 anos para cá, comecei a estudar mais a área de imunologia e a área de endócrino, de hormônios, né? Que hoje são essas duas disciplinas que eu menciono que eu leciono na pós-graduação, que é a imunologia e a endocrinologia associados ao exercício e ao desporto. Ah, legal. Então é bem o nosso tema, né? Vai entrar logo nessa parte, né? E é uma parte que tem se falado muito, né? De imunidade, etc. Depois que teve a questão do isolamento, do Covid, as pessoas começaram a se interessar. Acho que tem um ponto positivo, também tem seus pontos negativos, porque também surgiram muitas coisas erradas. Eu acho que é um momento legal da gente tentar falar, apesar da gente focar um pouquinho em atletas, né? Na verdade, Perfeito. era essa ideia, mas Exato. eu acho que isso acaba para todo praticante, para todo mundo, vai ser interessante, né? Foi Então, muito já bom, para né? Porque. Ah, foi mal. Termine, pode completar falar, aí. não, pode falar, pode falar, pode falar. Eu acho que isso que você falou é uma verdade muito grande, né? Porque a imunologia, pelo menos eu, na minha graduação, foi uma matéria que eu passei batido, assim, sabe? Em que eu terminei a faculdade com pouquíssimo conhecimento sobre essa área. E não é uma matéria que as pessoas, os nutricionistas, costumam, né, aprofundar, assim, em questão de estudo, né? Tipo, hoje eu vou estudar imunologia, né? Então, geralmente tem 200 outras matérias antes, né? E acabou dando uma evidência bacana. Isso, por um lado, foi bem legal. É uma área que realmente traz muita dificuldade. Eu converso muito com o Rinaldo e ele já tentou, já me passou até um livro um pouco mais fácil, né, digamos assim, de ler, para a gente tentar introduzir. É um assunto complicado, né? Mas e aí, para a gente dar esse pontapé, então, eu queria que você falasse um pouquinho de forma geral, né, sobre o que é imunidade, sobre imunidade inata, adquirida, né? Uhum. O sistema imunológico, ele é composto por esses dois tipos de imunidade. A imunidade que você nasce com ela, que é a imunidade inata, que nós temos algumas células, alguns meios de defesa, e nós temos a imunidade adquirida, que, como o próprio nome diz, é aquela imunidade que a gente adquire ao longo da vida. E a grande diferença entre a imunidade inata e a imunidade adquirida é principalmente a imunidade adquirida, ela tem especificidade e memória. Ou seja, se você adquire, se você contrai algum patógeno, algum agente agressor, aquelas primeiras 6 a 12 horas de contato com aquele patógeno será o seu sistema imune inato que vai tentar eliminar, né? Que ele é um sistema imune mais heterogêneo, né? Uma coisa mais diluída. E se o seu sistema imune inato não conseguir eliminar aquele patógeno, entra em ação o sistema imune adquirido, que ele é mais específico. Então, como é que ele vai agir? Ele vai pegar aquele patógeno, ele vai processar e vai ver como que ele vai eliminar aquele patógeno em si. Então, é por isso que a gente fala que o sistema imune adquirido ele tem uma especificidade. E para você fortalecer esse sistema imune adquirido, você tem que se expor ao longo da sua vida, principalmente nos primeiros anos. Então, aquela coisa de você criar a criança numa bolha, num Uhum. invólucro, aquilo é perigosíssimo. Porque você tem que deixar a criança se arrastar, lamber o chão, lamber a parede, comer terra, comer grama, para ela adquirir o quê? Anticorpo, adquirir imunidade. Então, essa exposição nos primeiros anos, ela é essencial, cara. Ela é mandatória. Ah, legal. E eu já vi algumas pessoas até falando sobre isso, sobre até esse excesso, essa superproteção, talvez influenciando até no aparecimento. Hoje a gente tem muitas pessoas alérgicas, alguns Perfeito. problemas específicos. Você vê essa relação? Bastante, Existe bastante, realmente? Fernando. Essa correlação a gente vê muito sobre esses dois aspectos. Nas alergias, sejam alergias associadas a alimentos, sejam alergias principalmente de manifestação dérmica, né, dermatológica, e algumas alergias a ácaro, a fungos, né, poeira, toda aquela coisa. Porque se você não adquire essa imunidade nos primeiros anos de vida, que é quando você tem um amadurecimento celular, um amadurecimento molecular, e você tem uma natureza de mitose e meiose muito rápida, muito forte,
Você tem que aproveitar aqueles anos. Você tem que aproveitar aquilo. E se você não aproveita, se você deixa para entrar num estado mais de platô fisiológico, né? Não chega a ser um estado senil, mas chega a ser um estado mais platonado. E outras formas que a gente vê um sistema imune debilitado, manifestado de muitas maneiras, são pelas vias aéreas. Muita rinite, muita amidalite de repetição, muito resfriado e muita gripe. Então, aqueles pacientes que a gente recebe às vezes que tem casos de amidalite 2, 3, 4 vezes ao ano, por vários anos, aquilo tem muita correlação com baixa exposição de anticorpos em momentos em que a pessoa era mais prematura. Porque essas vias aéreas, as vias respiratórias, é um dos primeiros contatos que você tem com a alérgeno. Então, quando você abre um armário, se aquele armário tem muito ácaro, tem muita poeira, aquilo vai entrar onde? Nas suas vias aéreas, na sua respiração. E é aí que você tem que começar a amadurecer esse sistema. E aí, se isso não acontece, você realmente fica comprometido. Ah, legal. E pegando esse gancho das vias aéreas, né? Quando a gente fala de atleta, a gente fala muito sobre as infecções de trato superior, né? Que parecem ser comuns após algumas provas, exercícios intensos, né? Mas realmente os atletas eles sofrem mais com a questão da imunidade quando comparado à população em geral ou não? Essa pergunta ela é muito boa. Esse é um tópico muito legal. Tem um artigo que é foi publicado na Immunology, já eu lembro, que fala sobre exatamente isso, que o título é The Book and the Myths of Science, Sports Immunology, que é exatamente quebrando os mitos da imunologia do exercício e da ciência, né? Que ele traz exatamente essa correlação, que indivíduos que fazem maratona, indivíduos que fazem triatlon, que fazem provas de endurance, ultra endurance, enfim, por terem imunossupressão, ficam mais suscetíveis a infecções do trato respiratório superior. Só que o que eles observam, na verdade, é uma falsa correlação. Essa correlação, por exemplo, 5% de uma população, de uma amostra que fez vamos supor, uma maratona, que são os estudos mais comuns, tiveram algum acometimento de infecção respiratória. Só que, se você pega, vamos supor, 5% a cada 100 praticantes, 5 fizeram essa imunossupressão. Só que diante de uma população geral, esse percentual às vezes chega a 10, 15%. Ou seja, o exercício físico, na verdade, tem uma relação de proteção. Que ao invés de você ter 10%, você só teve 5%. Entendeu? Então, isso depende da forma que você vai fazer esse link, né? E muitas vezes, a forma que isso é aferido, na forma que isso é avaliado, é muito carente em aspectos metodológicos. Porque ele chega para o indivíduo e fala assim, você teve algum sintoma associado à respiração? Tive. Então você teve URT, né? Que é a infecção do trato respiratório superior. Só que muitas vezes aquilo gera um quadro pré-existente antes da corrida. Concorda? Porque se você chega imunossuprimido, se você já chega um pouco debilitado para a sua corrida e você faz exercício físico, é óbvio que uma catástrofe vai acontecer, entendeu? Então, não é porque você fez exercício, é porque às vezes você já chegou naquele estado antes da corrida em que você já estava imunossuprimido, você já estava debilitado. E muito tem, você até escreveu naquele link, né? Às vezes a pessoa vai fazer, vamos supor, a maratona de Nova York, um brasileiro, né? Que a gente pega aqueles pacientes. Às vezes ele chega na corrida 3 dias antes, então ele vai ter o jet lag, ele pegou frio no avião, ele pegou frio no ar-condicionado, ele não dormiu, ele tá nervoso, ele tá ansioso, ele não fez o polimento, ele não tá comendo bem, correu a maratona, foi a maratona. É sempre global. E eu vejo que é isso que falta associar. É o quadro global. Não é a corrida, não é o estímulo do exercício físico em si. Exatamente, é o Frontiers in Immunology. Muito obrigado. É exatamente. Liane aí ajudando. Isso aí. Isso. Esse artigo acho que é 2017. Legal. E aí, já também, já seguindo nesse tema do exercício, também começou a se falar muito nesse momento de quarentena. Olha, não deixe de praticar a sua atividade física, não deixe de praticar o exercício, porque ele é muito importante para a imunidade, né? E aí eu queria saber de você, como é que é essa relação, né? E aí sim, quando o exercício muito intenso, ele pode se tornar ou não perigoso nesse sentido, né? Daquela famosa janela de oportunidade que alguns trabalhos comentam, né? Exato, a janela em J, né?
Pois é, essa open window, ela ainda também é muito discutida, né? Porque, na verdade, o fato de você ter uma alteração da distribuição dos seus leucócitos no sangue não quer dizer que você esteja imunossuprimido. Porque o que, que a gente observa após um exercício físico? Você tem uma neutrofilia, você tem um aumento dos neutrófilos no sangue e você tem uma linfocitopenia, e você tem uma queda dos seus linfócitos. Só que essa queda dos linfócitos no sangue é porque, na verdade, o que acontece é uma migração desses linfócitos para os órgãos linfóides e para os seus tecidos mais importantes, para os seus órgãos, né? E por que que tem um aumento dos seus neutrófilos? Porque a gente sabe que os neutrófilos são a nossa primeira barreira protetora, né? Quando a gente fala de células, é o que a gente mais tem em percentual de células sanguíneas. Às vezes chega até 70%, a depender dos casos, né? Então, o que que vai acontecer? Você faz exercício. O exercício é um estímulo que promove estresse. Você está gerando um rompimento de fibras, você está gerando um aumento de hormônios contrarregulatórios, você está fazendo aumento de temperatura, você está estressando os seus tecidos. Então, é natural que o seu sistema imune ele fique alerta, que ele fique mais atento. E aí o seu corpo faz o quê? Ele aumenta a infantaria do sangue, ele aumenta esses neutrófilos e pega os linfócitos que são mais fortes, que são mais resistentes, que têm aquela especificidade e jogam ele para os órgãos linfóides e jogam ele para os órgãos que, caso aconteça alguma infecção, você tem uma barreira linfocitária para proteger os seus órgãos, que são mais importantes que o seu sangue, né? Então, isso é muito discutido. Não é porque você teve essa curva, essa janela, que você está imunossuprimido. Na verdade, você está com uma compensação imunitária. E é muito interessante também esse ponto que você falou, Fernando, sobre fazer o exercício físico agora em quarentena. É importante, é muito importante, e eu destacaria um ponto crucial. A maior diferença do sistema imune de um sedentário para um praticante é o incremento do sistema imune associado às natural killers, tá? As natural killers é um sistema imune inato, a gente já nasce com ela, por mais que sejam linfócitos, né, que são células de origem mieloide, mas você tem um aumento da fortificação dessas natural killers. E a principal combatência dessas natural killers são contra vírus, vírus e células cancerígenas. Então, quando a gente fala de COVID, do SARS, a gente está falando de você aumentar a sua defesa contra os vírus. Só que aí tem que ter esse balanço, porque às vezes o indivíduo ele era sedentário, às vezes ele não tinha uma rotina muito ativa de treino, e agora ele fica motivado, ele vê que está todo mundo treinando, ele entra naquela catarse e quer treinar mais, quer treinar mais, quer treinar mais. Só que como o exercício também abaixa a imunidade para depois subir, às vezes pode fazer essa imunossupressão, né? O que você tem observado com a galera em relação ao treino em casa? Olha, eu tenho, no começo a gente até estava fazendo, se marcando, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, estava bem legal. Agora eu tenho visto as pessoas têm relatado um pouquinho mais de dificuldade, perdendo um pouquinho ali do ânimo, ficando um pouquinho mais parada, né? E aí a gente tenta motivar também, fazer a nossa parte, mas é claro, como você mesmo escreveu, tem um tempo, a gente também tem que ter o equilíbrio daquele momento entre se cobrar e também parar um pouco e falar, olha, nesse momento eu quero também ficar um pouco mais tranquilo. É claro que a gente sempre vai falar da importância do exercício, mas algumas pessoas realmente sofrem mais com esse período, estão um pouquinho mais, vamos dizer assim, com um pouquinho mais de dificuldade, né? Então a gente também respeita. É justo. Porque, assim, eu acredito que nesse momento, né, Fernando, a primazia seja cuidar da saúde mental, sabe? Exatamente. E cuidar do mental agora é essencial. E para você cuidar do mental, o exercício físico ele deve ser um adjuvante. Sim. Ele deve ser um corroborador, né? Ele não deve ser o principal. Você querer cuidar do estético, você querer cuidar da sua saúde meramente física. Porque eu fui notando isso porque realizamos atendimentos online, eu fazia essa mesma pergunta que você me fez, né? Como é que você está, paciente? Ai, Paulo, tô bem e tal, mas está difícil, sabe? Eu tento manter o exercício, aquela rotina, mas é meu filho, a criança, o neném, blá, 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 comida. Então, você vê que existe uma autocobrança, só que muitas vezes é um inconsciente coletivo. A pessoa ela nem sabe que ela não precisa se cobrar tanto.
Então, assim, calma, você não precisa treinar todo dia, você pode treinar 2 vezes, 3 vezes por semana, né? E a maior verdade que eu falo, ó, você vai perder massa muscular. Você vai perder massa muscular, pode ficar tranquilo. E você vai ganhar gordura também, você pode ficar tranquilo, entendeu? A sua estética, ela vai dar um passo para trás. Só que essa quarentena vai acabar. Então, por enquanto, relaxa, assenta um pouco, né? Exatamente, eu acho que é o momento da gente cuidar da gente como um todo, né? Eu também tenho conversado isso. O exercício, para mim, é uma forma de realmente, para minha saúde mental, ela é importante. Para minha esposa, por exemplo, já é um pouquinho diferente a relação dela. Então, a gente tenta se equilibrar, né? E já também entrando nesse tópico, você já falou um pouquinho, mas a saúde mental, né, o psicológico também conta muito para a questão da imunidade, né? O excesso de estresse, por exemplo, né, de ansiedade, ele pode alterar aí a imunidade. Como é que é isso? Pois é, com certeza. Porque, assim, na verdade, o que a gente pode fazer um link é que a ansiedade, muitas vezes, ela não precede o estresse. O estresse vai preceder a ansiedade, muitas vezes, né? Então, tudo começa com um momento de angústia, né? Porque a angústia manifesta-se no momento de alguma ausência. E a ausência agora é a liberdade, né? Então, a gente começa a ficar, às vezes, um pouco estressado. Então, você começa a aumentar o cortisol, normal. Só que, em paralelo ao cortisol, a gente também ativa o sistema simpático adrenomodular, medular. E aí começa a produzir mais adrenalina. Aí você começa a ficar mais enérgico, só que você não dissipa essa energia, né? Você não gasta essa energia. E ao mesmo tempo que você vai aumentando esse cortisol, o cortisol ele vai tanto aumentar a atividade da MAO, que é aquela monoaminoxidase, que vai fazer o quê? Vai degradar a serotonina lá na sua fenda sináptica. Então você começa a ter menos serotonina porque está fazendo muito cortisol. Aí o cortisol aumenta a monoaminoxidase que vai quebrar essa serotonina. Aí o segundo ponto que a gente pode fazer é que o cortisol, além dele diminuir a serotonina, ele vai diminuir quem? O GABA. Ele diminui a síntese do ácido butírico, que é a que te deixa no estado mais GABAérgico, um estado mais relaxado. E aí, se por um lado você vai ter menos GABA, vai aumentar quem? Glutamato. Aí você acaba ficando mais excitado. E aí você começa a entrar naquela bola de neve. E provavelmente o Jefferson falou também dos efeitos do cortisol no intestino, que também vai depreciar as enterocromafins. Que aí lá no intestino depleta a enterocromafim, depleta a serotonina, aí você tem também o quê? Menos melatonina. Aí se você não dorme bem, no outro dia você acorda mais estressado. Aí você fica mais ansioso, você fica mais nervoso. E aí nessa começa. E aí por isso que o exercício, como você falou, ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Então por isso que você tem que insistir. Porque além da serotonina, o exercício faz o quê? Endorfina. E endorfina relaxa. Você fica mais desestressado, né? Com certeza. Eu sempre também toco nesse ponto. Falei ontem sobre isso. A gente teve uma live também sobre doenças de comportamento alimentar com uma colega portuguesa que estuda muito o assunto. E a gente estava falando sobre a valorização da nutrição. Eu acho que isso encaixa no exercício também. Se a gente também só olha para a nutrição como estética, né, ganho de massa muscular, perda de gordura, a gente também não está valorizando a nossa ciência, né? E o exercício eu acho que é a mesma coisa, né? São dois pilares de uma prevenção de doenças crônicas, de melhor qualidade de vida, né? Então, eu acho que é dessa maneira que a gente tem que olhar mesmo. E aí, já partindo para o ponto de vista da nutrição, né? Tem se falado, né? Começou com esse tempo do Covid, apareceu muita gente vendendo milagre, né? Falado muito de shot, de vitaminas, etc. E já se fala há muito tempo do uso de vitaminas antioxidantes, né, para atletas, não só pela questão de imunidade, mas também dos danos musculares, enfim. E a vitamina C tem ficado em evidência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da vitamina C, porque é meio controverso, né? O que a gente tem de evidência realmente e se a alimentação por si só já não seria suficiente para os nossos benefícios? Perfeito, exatamente. Quando a gente fala de mecanismos celulares, né, a gente elenca esses quatro principais, né? Antioxidante, anti-inflamatório, imunostimulante e antitumoral. E às vezes acontece esse ruído, que a gente vê muitos nutricionistas, né? Vamos falar de nutrição, vamos falar de nutricionistas
colocando determinados alimentos que têm caráter anti-inflamatório como imunoestimulante. Então, assim, às vezes o efeito imunoestimulante ele é secundário à inibição da inflamação. Então, a gente sempre tem que deixar isso muito bem pontuado, né? Exatamente essa sua fala. E quando a gente fala de vitamina C, a vitamina C, ela tem um efeito antioxidante, né? Ela tem um efeito, assim, de neutralizar os radicais livres. Só que, de fato, o principal efeito dela, ela tem um efeito direto de incrementar a imunidade. Ela melhora as suas barreiras epiteliais, ela melhora o amadurecimento de certas células do sistema imune, ela melhora a neutralização dos radicais livres lá na membrana celular, né? Diminui a peroxidação. Só que, de fato, a vitamina C tem um efeito imunoestimulante muito bom. Mas, aí entra, mas o que você precisa numa DRI, se você está no estado de CNTP, condições normais de temperatura, pressão, você está saudável, 75 miligramas de vitamina C já são suficientes para te manter saudável. Agora, quando você começa a entrar em um estado fisiológico, em uma condição metabólica, que você começa a ficar mais debilitado, você começa a ter imunidade comprometida, o que os estudos nos trazem é que doses de 100 a 200 miligramas já são suficientes. 100 a 200 miligramas. Então, para a gente obter isso por suplementação, é muito fácil. E por meio da alimentação, é mais fácil ainda. É mais fácil ainda. E o que a gente vê muito pouco difundido são as fontes de vitamina C, que a gente vê o quê? Limão, laranja, goiaba e caju. Só que tem 200 outras fontes de vitamina C muito mais eficientes, né? A gente pode falar do pimentão, a gente pode falar do mamão, da acerola, do camu-camu, da couve, da mexerica, entendeu? E aí as pessoas pensam muito no limão. O limão, ele tem, salvo engano, 50 miligramas, não, 25 miligramas de vitamina C para cada 100 gramas, entendeu? A acerola já tem 1.000. A acerola é poderosa, né? O camu-camu tem 2.000 miligramas, o pimentão tem 400, 300 miligramas, sabe? Então, muitas vezes, se você tem uma alimentação variada, é muito fácil. Ó, o próprio kiwi, o kiwi também tem muito mais vitamina C do que o limão. E o limão, ele é pouco palatável. A gente não come limão. Geralmente, ou você toma um suco, ou você espreme ele ali numa salada, num frango, num peixe. Então, é muito mais fácil você obter a vitamina C por 200 outras fontes, sabe? E esquecer um pouco dessa questão do milagre, né? Porque o milagre, ele vende, né, Fernando? Vende. O A gente milagre, sabe ele disso. vende, né? Lá em Portugal, uma dúvida que eu tenho. Você sentia que lá na Europa também tinha esse apelo milagroso da nutrição, cara? Tem também. A gente vai falar amanhã, eu vou falar também com um colega português, o Pedro, e a gente vai falar sobre mitos Brasil-Portugal, o que, que tem de parecido. Mas tem também, mas eu não considero tão agressivo quanto aqui, né? É. E acho também a visão do que meus colegas têm. A gente conversou com alguns colegas que também conhecem bastante aqui o mercado brasileiro, enfim, e eles também têm um pouquinho dessa visão. Eu acho que aqui é mais agressivo, mas lá tem também, tem blogueira, tem pessoal tá vendendo coisa, tem muita coisa lá também, é muito parecido. E chega muita coisa daqui para lá, e chega muita coisa ruim daqui para lá também, pode ter certeza. E o que você sente que aqui no Brasil é o mais forte, assim, cara, nessa questão de apelo, de milagre? Tipo... Cara, eu acho que o Brasil ele tem uma característica parecida. A gente tenta americanizar tudo, né? Então acho que a gente tem um pouco também desse mercado americano. O mercado americano é muito agressivo, né? Quando você fala de fitness, nutrição, não é tão bem regulamentado, né? Você não precisa necessariamente fazer a faculdade de nutrição, você pode ter certificação, dependendo do estado. Então se vende muito corpo, se vende muita, digamos assim, coisas realmente milagrosas. Eles têm uma coisa com suplemento muito grande, você vê em qualquer lugar suplemento lá, né? Uma quantidade muito grande. Acho que o Brasil ele puxa um pouco mais desse lado, entendeu? Estético, né? E acaba sendo um pouquinho, acho que a gente tem a questão da internet, um pouco, tem muito mais, vamos dizer assim, blogueiras aqui, blogueiros vendendo coisas, enfim, eu acho que aqui pega um pouquinho mais. Eu acredito também que, assim, né, fora, além dos Estados Unidos, o Brasil é o primeiro lugar com maior engajamento, né, em rede social, né? Também. Então, acho que o fato da gente se expor muito, da gente
tá sempre olhando, né? E o milagre ele vende, né, cara? Tu vê com os pacientes, né? Então, eu vi que isso é bom para a imunidade, né? Essa questão do shot, né? Porque quando você coloca ali a palavra shot no PubMed, no ResearchGate, nem existe artigo que buscou avaliar a influência do shot, entendeu? Sim. Então, a gente avaliar assim, os constituintes, os componentes do shot, por mais que sejam bons constituintes, né, nutricionalmente falando, a miligramagem de fitonutrientes que vai ali é muito baixa, né? Então, aquilo tem que integrar uma quantidade maior que você vai obter ao longo do seu dia, né, cara? Não adianta a É, gente só preocupar, vou tomar um shot e vamos que vamos, né? exatamente, aí acaba ficando um pouquinho daquela coisa do atalho, né? Vamos tomar o shot, mas e o sono, como é que tá? E o exercício, como é que tá? E a alimentação no geral, como é que tá? E as pessoas, elas tendem a Exatamente. buscar sempre o que é mais rápido, mais fácil. Isso é uma Exatamente. cultura que também se tem lá. Então já é Tem, uma né? cultura um pouco mais... As pessoas também têm um pouquinho esse lado. Então, é, eu acho que é bem difundido. A gente vai falar dos mitos, amanhã tem muita coisa parecida. Se É, puder é dar o, uma olhada no mesmo horário, o Pedro é um cara super divertido, é um é baita o, profissional é o, português. o Pedro Bastos, não? Não, o Pedro Bastos a gente está conversando dele vir falar também, mas é o Pedro Carvalho. Pedro Pedro Carvalho. Carvalho, O isso. Pedro acompanha muito com o Pedro Bastos ele fala muito de inflamação e vitamina D, né? Que é algo que, pô, são as duas áreas que eu mais gosto também de estudar, né? Ah, E essa então eu vou questão até. do. Hã? Pode falar, pode falar. Essa questão do shot, assim, eu acho interessante pela questão do ritual, né? Do estímulo neural, do estímulo mental, de você todo dia começar o seu dia já com um ato saudável, né? Então você acordar, você às vezes cortar o limão, botar uma pimenta, um açafrão, uma canela, isso por uma questão ritualística, né, de você acionar gatilhos, é interessante. Agora, você fazer essa afirmação que aumenta a imunidade, que melhora a imunidade, cara, destoa um pouco, né? Eu não sei qual que é a sua opinião acerca disso. Não, concordo, concordo. E o que eu ia até falar, que a gente já pega até esse gancho da vitamina D, já que você falou, já ia ser por coincidência a minha própria pergunta. E ia falar também, o Pedro Bastos, eu tive algumas aulas com ele em Portugal, assim, é um cara que sabe muito, né? E falar de inflamação, então, ele realmente conhece muito, é impressionante. Mas já falando da vitamina D, é outra também que apareceu aí, já teve estudo, e aí sempre tem aquela corrente das megadoses, etc. Eu queria saber de você qual é a relação da vitamina D com a imunidade, quando suplementar, e se é bem estabelecido a questão dos níveis, por exemplo, se a gente consegue, pelos exames, ter total, entender muito bem essa parte, né? Digamos assim. A vitamina D que a gente tem assim o que eu interpreto, né, na verdade, é que de fato assim, ela tem um papel muito importante no amadurecimento das células imunológicas e no próprio estímulo hematopoético, né? Então, quando você fala de hematopoese, você está falando de células, né, mieloides e linfóides. Então, a vitamina D, ela tem um papel determinante por auxiliar esse amadurecimento. Então, se você auxilia o amadurecimento, você está auxiliando a produção e a quantificação desses leucócitos no sangue. E o segundo ponto, que é a vitamina D, ela também, assim, o principal influenciador que ela vai atuar é, novamente, sobre as natural killers. Tem estudos que comparam que quanto maior a dose de vitamina D, maior é tanto a capacidade lítica dessas natural killers, né? Maior é a eficiência desses linfócitos, quanto maior é a quantidade dessas células no sangue. Então, a vitamina D ela tem um papel fundamental no sistema imune, só que ela tem um papel fundamental no sistema imune também de forma indireta, entendeu? Porque se você tem carência, se você tem deficiência ou insuficiência de vitamina D, o seu metabolismo ele não anda. Ele não anda da forma que ele deveria andar, né? Então, se o seu Uhum. metabolismo ele não anda da forma que ele deveria andar, ele vai ficar mais tendencioso a ser mais suscetível a quadros de imunossupressão, de estresse oxidativo, de contaminação viral, de infecção bacteriana. Então, não é diretamente, às vezes, só nas células de defesa. Porque como todas as suas células, as suas moléculas vão ficar com o funcionamento menos engajado, isso acaba refletindo também na facilitação de você ficar imunossuprimido, né?
E aí os níveis que eu particularmente gosto de trabalhar seria ali 40 nanogramas, né, por ml. Abaixo disso você tem uma manutenção, uma estabilização, e é sempre importante a gente monitorar no sangue a 25-hidroxi, né, Uhum. que é o calcidiol, e não a 1,25, né, o calcitriol. Porque o calcitriol ele tem uma vida muito baixa, vai de 2, 3 horas, não, 2 a 3 dias só, né? Ao tempo que a 25-hidroxi vai ter 2, 3 semanas. Então é sempre bom monitorar a 25-hidroxi, a vitamina D2 no sangue. E aí, de fato, se ela estiver baixa, provavelmente o calcitriol, a vitamina D3 também vai estar baixo, né? E as megadoses, eu acho interessante fazer se tiver com deficiência. Se tiver com deficiência, né? Agora, quando você fala megadoses, você diz quais teores? Não, aí eu também, quando você coloca a megadose, assim, eu já vi trabalhos com megadoses mesmo, coisas muito grandes, né? Muito comum até com atletas, aquela coisa de, ó, vou dar uma vez só, e aí o atleta não precisa ficar suplementando, mas aí quantidades muito altas, né? O que para você, por exemplo, seria megadose na sua conduta? Entendi. Megadose, eu acho que ela vai muito em acordo à frequência, né? Porque, por exemplo, se você oferta 50 mil uma vez por mês, não é uma megadose. Agora, se Uhum. você oferta 50 mil uma vez por semana, aí você já tem uma megadose, né? E o que os estudos trazem sobre vitamina D é que, por exemplo, vamos supor que você queira atingir 100 mil unidades, 100 mil Is em um mês, tá? Vamos só dar um exemplo. É melhor você dar essa megadose de forma fracionada do que você dar em uma dose única, entendeu? Caiu aqui. Uhum. Então, os estudos eles mostram isso, que é melhor você fazer, por exemplo, 25 mil Is durante 4 semanas ou 50 mil Is 2 vezes por mês, do que você dar uma vez 100 mil. Que você tem o quê? Uma taxa de metabolização, que você tem uma taxa de absorção dessa vitamina D. Porque a vitamina D, ela é um hormônio. E muitas vezes ela pode ser nefroagressiva, né? Ela pode gerar esse dano renal. Então, se você às vezes dá uma dose muito alta, o que o seu corpo faz para se defender, para se precaver? Ele vai inativar boa parte dessa vitamina D. Ele vai inativar. E aí ele faz quem? Taxterol, lumisterol, pirosterol, isopirosterol. E aí você vai ter um monte de metabólito inativo de vitamina D. E às vezes no momento em que você precisa, essa reativação desses metabólitos, ela é mais lenta. Então por isso que é bom você dar. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de Legal. fazer ela tipo assim, ó, você vai tomar, vamos supor, 3 mil I por dia, na semana dá 20 mil. Você toma uma dose de 20 mil por semana, do que você tomar uma dose de 80 mil no mês, por exemplo. Ou ter que também ficar tomando 3 mil todo dia, Todo dia. aquela chatice, né? Então eu falo muito com o paciente, ó, você vai tomar essa vitamina D no domingo. Aí por que domingo? Eu falo, porque domingo começa com D, de vitamina D. Então você não esquece. Ah, legal. Tem que trabalhar isso com o paciente, né? Não tem Tem que jeito. facilitar, né? Exatamente. E porque, na verdade, mais a questão não era nem da megadose em si também, mas dessa questão também do sempre as pessoas acharem que sempre mais é melhor, né? Ah, No sim. caso da vitamina D, você falou mais ou menos ali já a quantidade que você considera interessante, né? De 40, né? Mas não necessariamente mais, né? A pessoa ter níveis altos, altos, altos seria melhor, né? Essa é Perfeito. uma grande questão. É isso que eu acho que também se vendeu durante muito tempo. Então a gente viu alguns estudos já falando de o cara ter 100, mas acima de 100 ele teria melhoraria a performance e tal. Então Pois é. era Tem um até nesse trabalho, sentido. cara, tem um trabalho de 2000 e acho que é 2012 ou 2014, que fala sobre exatamente assim, que faz as correlações de vitamina D e aí coloca em termos de saúde, aí coloca em termos para melhor idade, para terceira idade, né, associado a queda, fratura e osteoporose, e associado a efeito ergogênico em atleta, em profissionais do esporte. E aí eles trazem o seguinte, para a população média saudável, você manter níveis de 30 a 40 são suficientes. Para você, em níveis de pessoas já com mais de 60, 70 anos, você manter acima de 40. A partir de 40, para evitar queda, fratura, todo aquele metabolismo osteoclástico. E para atleta,
acima de 50. Porque a demanda metabólica do atleta, a gente sabe que é muito grande. Recuperação, hormônios, síntese de tecidos, né? Tudo aquilo. Então é isso. Para uma população, você tem entre 30 e 40 é bom. Para terceira idade, acima de 40 e atleta 50. Agora, 60, 70, 80, indiferente. Não vai mudar nada. Não vai Legal. mudar nada. E já entrando também em outros componentes que eu acho que seriam interessantes dar uma passada, os próprios polifenóis, né? Também que se fala bastante na questão da imunidade, e tem se falado também bastante dos probióticos. Eu queria saber de você o que você acha, o que se tem de evidência hoje em dia sobre os dois. Em termos de polifenóis, os polifenóis eles têm um efeito, eu diria, eu gosto muito dos polifenóis pelo efeito probiótico que eles exercem, né? Então, tem muitos desses probióticos que, quando chegam lá no intestino, eles sofrem metabolização das bactérias e formam muitos metabólitos que têm um efeito antioxidante muito bom, principalmente o ácido hidroxibenzoico. Agora, o efeito imunoestimulante do probiótico, eu diria que ele é indireto. Ele seria indireto, ele não seria um promotor direto, né? Uhum. Então, a gente sabe que você aumentando as suas bactérias positivas, você vai proteger o seu intestino. Então, você tem melhor absorção, você tem menos hiperpermeabilidade, você tem menos endotoxemia, você tem menos translocação de metais pesados, de materiais xenobióticos. E aí, eu poderia destacar que o principal efeito imunoestimulante do probiótico é uma melhor produção dos linfócitos T regulatórios, né? Dos linfócitos T reg, que são mediados por interleucina 10. Então, só que seria assim, na minha opinião, seria algo não tão importante assim. Eu diria que é mais importante você evitar a disbiose e a hiperpermeabilidade, que aí sim você evita esses quadros de endotoxemia e imunossupressão, do que você ter mais bactérias, você ter mais lactobacilos, você ter mais bífidos, você vai estar mais forte. Entendeu? Eu diria que seria um link indireto. Seria um link indireto. O que você acha? Eu concordo. E eu acho também que. Eu estava até lendo um trabalho outro dia falando até das fibras nesse sentido também, né? Eu acho que também é algo que às vezes as pessoas não dão muito, tanto valor, né? As fibras também, nesse sentido da saúde intestinal, né? Da importância, enfim. Então, eu puxei do probiótico porque já tem alguns estudos até com atletas, né? De endurance, principalmente, mas acredito que ainda não se tenha tanta certeza, né? Tem algumas cepas que já mostraram benefícios, mas nem sempre. Tem até o colega perguntou aqui quais são as estirpes desejadas. Eu não sei se ele está falando no caso de se existe quais cepas, enfim, quais são as bactérias. Desejadas em que? Aonde, né? Eu não entendi também a pergunta. Cara, tem um estudo, um estudo mesmo publicado só sobre, eu não lembro qual que é a cepa agora, eu vou ver e eu te falo. Que ele viu que atletas de endurance que têm uma maior presença dessa cepa na boca tendem a ter um maior VO2. Só que aí é aquilo, não sabe se é causa e efeito ou apenas mera associação, né? Que ela teria maior tolerância elástica e aí vai toda aquela devagação, né? Então, são devaneios. Agora, eu particularmente acho que a gente afirmar, se você suplementar tais e tais cepas, vai aumentar a imunidade do endurance. Não vai. O que eu acredito é que você vai melhorar a hiperpermeabilidade, aí vem tudo aquilo. Aí sim você cuida da integridade intestinal. Porque a gente sabe que o endurance ele faz muita hiperpermeabilidade. Muita, muita. Muito mais que o exercício de força, né? Você faz muito mais leaky gut. Tanto paracelular quanto transcelular, né? Que você vai ter muita adrenalina, você vai ter muita temperatura, você vai ter muita depressão desses enterócitos. Agora, assim, vamos dar bactéria que vai, não. Eu sou muito mais do seu time, é fibra. Você dá fibra, cara, você aumenta lactato, você aumenta acetato, aumenta propionato, aumenta butirato, melhora a regulação do nervo vago, diminui cortisol, diminui a mal, aumenta 5-HTP, aumenta, assim, Pacote fibra. completo. É o pacote Porra, completo. fibra é top, cara.
Breve vida. E É já hackeado entrando, com a imunidade. então, então a gente já vai entrar logo nos carboidratos, então. Então eu queria falar um pouquinho também dessa relação do carboidrato com a imunidade, né? Aham. E aí também já entrar depois nos riscos, né? A gente vê também trabalhos mostrando que a atividade, o atleta treinando, por exemplo, em baixa de carboidrato, ele parece ter parece prejudicar um pouquinho a imunidade, né? E até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até de alguma estratégia, por exemplo, a gente fala do treino low, que é uma estratégia que pode ser interessante para alguns atletas, mas como aplicar isso sem colocar o atleta ali, vamos digamos assim, num risco, né? De ficar doente, perder treino também, que não seria interessante. Isso é bem legal, cara. A periodização cárbica, né? Essa questão do carboidrato tem muito a ver com o efeito regulatório e contra-regulatório exercido pela insulina, né? Então a gente sabe que a forma mais eficiente de aumentar a insulina no sangue é ingerindo carboidrato. E se você dá carboidrato em um ambiente fisiológico em que há essa demanda de carboidrato, você diminui o estresse. Se você diminui o estresse, você diminui a produção de cortisol. E quando você tem queda de glicose, novamente, se você tem queda de glicose, você tem queda de insulina, aí você entra em um estado contra-regulatório. Você vai ter que produzir hormônios que vão aumentar essa glicose. E aí, principalmente, o cortisol. E o cortisol, ele aumenta a apoptose de linfócitos, ele diminui o amadurecimento de leucócitos. Resumidamente, ele faz imunossupressão quando crônico. Quando crônico. E aí, se você aumenta a insulina, você baixa o cortisol. É simples assim. Então, quando você faz muito exercício físico, você está fazendo muito estresse, e aí o seu corpo está sedento por glicose, ele precisa de energia. Você diminui essa energia, aí aumenta o cortisol. Aí você aumenta essa imunossupressão. Aí facilmente você tem um estado debilitado de imunidade. Então, por isso que essa correção de carboidrato, ela deve ser muito bem monitorada. E aí, quando a gente entra nessas estratégias de periodizar, de ciclar o carboidrato, aí você perguntou assim, quando é que a gente sabe que não vai estar correndo risco, né? A gente sempre vai estar correndo risco, cara. Sempre. Porque a gente não monitora a vida externa do atleta, né? Eu tenho um atleta que eu atendo que ele é profissional de triatlo, o Paulo Maciel, que ele faz Ironman e meio Ironman. E no caso da periodização de carboidrato, cara, eu faço de 2 a 3 vezes no mês com ele. 2 a 3 vezes no mês. Que é pra você falar assim, para não correr o risco. Mas o risco a gente vai estar correndo. Porque você não sabe se daquela semana ele dormiu bem, se ele vai estar mais ansioso, se ele vai estar mais nervoso. Aí, às vezes, você periodizou certinho. Pô, aqui eu vou fazer um trail low, né? Eu vou mandar ele fazer o ciclismo em jejum. Só que, pô, naquela semana, dormiu mal, brigou com a mulher, brigou com os pais, ficou estressado. Acordou, foi treinar sem carbo. Suprimiu a imunidade. Então, o risco É, sempre vai estar correndo, né? Aí tem que... E por é isso que ele que é, esse diálogo é importante. Então, assim, geralmente, 2 dias antes do dia do treino low, eu mando mensagem. E aí, como é que você tá? Como é que tá teu humor? Como é que tá a sua disposição? Tá boa? legal. Vai. E agora, se você manda isso um dia antes, às vezes não dá tempo dele ver. Às vezes ele vai falar, não, eu tô de boa, eu vou. Tá valente, né? Então é sempre bom 2 ou 3 dias antes. E aquilo, até que ponto aquele treino low vai aumentar a mitocôndria dele? Vai aumentar a densidade capilar. Então Paulo, ainda sou um pouco cético quanto a isso, cara. E o que a gente vê até na literatura, até dos pesquisadores que mais entram nesse assunto, eles são claros em dizer que eles até veem ali também algumas adaptações, mas que quando se fala de performance, ninguém vai chegar e falar, olha, melhor do que uma dieta equilibrada ali, rica em carboidrato. Não, a gente sabe que não é assim. Eu até brinco com essa coisa de periodizar, por quê? Porque às vezes a gente vê o nutricionista empolgado, está começando a ler sobre. Até o Vitor Hugo Teixeira, que teve aqui, que é o nutricionista do Porto, ele falou isso: olha, a gente tem que ter calma, não é porque saiu um artigo agora que ele é melhor do que o antigo. Ele falou: ó, tô desde 96 aí na nutrição, então é tempo, né?
Já viu muita Mas coisa, né, cara? aí que tá, às vezes a gente vai nessa empolgação de periodizar, mas para tudo isso você precisa ter o contato com o atleta, com o treinador, precisa entender de treino, entender qual é do treino do cara, aí vai periodizar para o cara num dia de treino muito pesado. Então você já está botando ele ali no, né, no Exatamente, cara. caixão, entre aspas, né? E quando você Mas, a maioria dos estudos, né, eles são da Burke, né, Burke colegas, do Joe Kendruck sim, colegas, né? O Schofield até que não faz muito, ele vai mais para a força. E a maioria dos estudos duram de 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas, né? Então, e eles avaliam assim, uma prova de time trial, né? E uma prova de 10 quilômetros, um time trial de 75 quilômetros. Só que é de 2 a 3 semanas. E muitas vezes a correção na dieta, quando submete a depois do train low, eles estão comendo mais carboidrato sim, do sim. que antes, entendeu? Então, será que foi porque você fez o train low ou só porque você meramente sensibilizou os receptores de insulina dele? Será que usava do sleep low? Cara, não sei se você já tentou fazer sleep low. Cara, não, não. Eu já tentei 2 vezes, eu não consegui. Tipo assim, treinar à noite, chegar em casa, não comer, acorda no outro dia, não come e vai treinar. Não tem a menor possibilidade de eu Também fazer não isso, consigo, cara. não. Também não Não consigo, não. tem a menor Complicado. possibilidade. E é o que você falou. Será que essas adaptações, esses ajustes, eles são permanentes? São definitivos? Porque o corpo, a gente parte do princípio que o corpo ele é adaptável, certo? Então você dá um estímulo para o corpo, ele vai se adaptar àquele estímulo. Então você fez a periodização, você restringiu o carboidrato e aí você mandou ele treinar. Aí ele melhorou a performance enquanto ele estava sofrendo a periodização. Só que você não vai fazer sleep low, train low para sempre, concorda? Aí, então, será que quando você tirar aquele estímulo e colocar o estímulo normal, aquela adaptação, ela vai ser permanente? Ou será que o corpo vai readaptar aquele estímulo de carboidratos novamente, entendeu? Então, assim, até que ponto vale, não vale, vai fazer, não vai? Você faz? Você gosta de fazer com a tua galera, cara? Raro, até porque eu trabalho com muito atleta de luta, eu trabalho com muito atleta de algumas modalidades que a gente não tem muito apoio, difícil às vezes ter contato direto com os treinadores, ainda de quebrar algumas culturas. Eu até brinco que eles já fazem essa adaptação normalmente. Às vezes a gente está ali ajustando o plano e o cara ele ia fazer um treino só, quando você vê ele É, fez 4 num dia. Então ele mesmo já está, eu já brinco que é a adaptação da vida. Eu tenho um projeto social com luta e muitos desses caras começaram a treinar anos e anos. A gente falava, cara, eu ia treinar sem comer porque eu não tinha que comer. Então eles já fizeram, exatamente. acho que as adaptações deles já vêm de muito tempo, né? Então Exatamente, cara. eu evito também, porque acho que a gente já, essa questão da imunidade pega muito, né? Como eles acham que sempre treinar mais é melhor, acabam treinando muito, não respeitam sono, não respeitam o corpo, eles volta e meia estão ficando doentes. Então eu prefiro apostar em dar substrato, em dar comida, em dar o alimento, as vitaminas, minerais, para que eles consigam se recuperar melhor, entendeu? Então Concordo. acabo muito nessa. E até quando a gente E, fala de atleta, né, Fernandão? O atleta, ele vive de resultado. Ele vive de competição. Então, e às vezes eles fazem quantas competições por ano, dependendo da modalidade? É uma por mês, é 2 por mês, sabe? Dependendo da modalidade. Então, ele vive, às vezes, um estado constante de ansiedade. Ele fica preocupado, pô, tem que ter resultado, tem que ganhar. Putz, perdi, meu pneu furou, caramba, perdi a primeira luta, caraca, não fiz gol. Então, assim, a ansiedade que a gente falou mais cedo, ela naturalmente já aumenta cortisol, já aumenta estresse. Então, a ansiedade no atleta é um ponto que a gente tem que levar em consideração e que é importantíssimo, né, cara? Com certeza, e ainda mais nessa modalidade. Aí eu já vou até adiantar uma pergunta que eu vou fazer depois, mas como é uma modalidade que, além da ansiedade, eles têm a ansiedade do perder o peso, por exemplo, estou falando dos esportes pilates, Justamente. e que às vezes é mais até do que a luta, é um processo mais difícil para eles, o quanto treinar em baixa energia, enfim, em baixa disponibilidade de energia, e o quanto o processo de perder peso, principalmente o processo de perder peso rápido, pode influenciar na imunidade do atleta ou das pessoas em geral, porque isso também é importante falar, né, nesse momento. No atleta de luta, é muito delicado fazer isso. Então, assim, geralmente quem faz sabe fazer, né?
E já tem toda uma equipe que conhece muito bem até onde ele pode ir. E é muito comum, cara, você ver assim. Aconteceu há muitos anos com o Paulo Thiago, que era um lutador de UFC aqui de Brasília. Que ele sempre perdia muito peso também para as lutas. E aí, quando chegava no dia da luta, ele tentava acabar a luta no primeiro round. Por quê? Ele está debilitado, ele está estressado. Você tira, o corpo é 70% água, você tira 20% disso, cara, entendeu? Você tem uma catástrofe metabólica, porque o corpo ele fica mais quente, ele fica mais termogênico, ele fica mais adrenérgico, ele fica mais contrarregulatório, ele fica mais estressado. Então ele vai estar mais imunossuprimido. E aí, se passa do primeiro round, cara, você pode ver que tem lutador que chega no segundo round que já Já tá, é, já. já tá, e às vezes isso é processo da perda de peso dele que ele fez, que não foi bem feita. Então tem que ter muito cuidado, cara, tem que ter muito cuidado realmente. E naquele indivíduo que o recreativo, que é a maior parte dos pacientes que a gente costuma atender, muitas vezes ele quer perder peso muito rápido, em uma semana, 2 semanas, principalmente para lutador. Ah, Paulo, eu vou lutar o Campeonato Brasileiro Mundial lá na Califórnia em julho. Aí ele fica até junho 5 quilos acima do peso, 6 quilos acima do peso. Aí falta 3 semanas, ele começa. Aí para de comer, para de beber água. Aí chega na luta, tá o quê? Sem força, tá sem tônus. Ele tá com o estímulo de potência dele comprometido. O aspecto neural dele tá comprometido. Então, assim, é muito melhor você fazer essa perda gradual e sequencial. Do que no MMA, eu até entendo, porque você pesa um dia antes. Uhum. Agora, no jiu-jitsu, nas outras lutas, você pesa no dia da luta. Então, eu acho que Com você tem que certeza. fazer gradualmente, né, cara? Com certeza. E outro dia eu estava lendo um estudo até sobre isso. Atletas de judô, e eles fizeram ali um corte de peso de 2 semanas, né? Mais ou menos, simulando isso aí que você falou. E aí mostraram, sim, o dano à imunidade também é grande, né? Nesse tipo de estratégia, né? Então, além, você falou desse atleta, ele começa a ficar sem comer, a imunidade dele também provavelmente prejudicada, aí ele começa a ficar ansioso, aí ele vai ter a viagem, aí chega lá, tá doente, será? Então, assim, é muito complicado realmente, né? E aí Exato. também falando um pouquinho da proteína, a gente tem pouco tempo, mas se você não se importar, quando eu ver que vai cair, a gente sai rapidinho, volta, só para fechar, para poder me despedir também depois de você com Claro, calma claro. e tal. Mas aí a proteína também tem uma importância para a imunidade, né? E aí eu até comentei com você, botei ali no off, né, esse estudo, que é um estudo, acho que é do laboratório até do Timpton, se eu não me engano, que eles pegaram alguns atletas que consumiam uma quantidade de 1,5 de proteína, padronizaram carboidrato, acho que 6 gramas por quilograma de peso, e colocaram eles para treinar muito puxado, muito forte, e depois fizeram também com a mesma quantidade de carboidrato, mas com 3 gramas de proteína. E eles viram uma melhora na imunidade ali, na resposta. O que você acha disso? Qual é a importância real da proteína para o atleta na imunidade? E o que você acha? Se em períodos de treino mais intensos, uma quantidade maior de proteína pode ser mais interessante? Ou se a própria proteína que eles estavam ingerindo, 1,5, já era meio que insuficiente e só de subir um pouquinho aquilo já poderia ter dado um suporte, enfim. Exato. Esse estudo é bem legal. Eu até tenho ele na minha aula, que ele avalia depois a manifestação de URT, né, a contagem total Sim, linfocitária, aquilo tudo. E trabalha, acho que 3.400 calorias, se eu não me engano. O meu questionamento nesse estudo é exatamente aquilo, que ele compara 1,5 versus 3, né? Só que aquilo, será que se ele comparasse 1,5 contra 2, já não seria suficiente? Entendeu? Porque ele faz a correção em relação aos lipídios, né? A gordura. E o sim. carboidrato fica igual. Então, eu acredito que se ele tivesse feito essa correção para 2 gramas de proteína, já teria tido o mesmo resultado que para 3. Entendeu? Porque as proteínas estão muito diretamente linkadas a amadurecimento de linfócito, que é o que ele avalia principalmente nesse estudo. E quando você tem manifestação de URT, você tem queda de linfócito, né? Então, o meu questionamento é interessante sim você trabalhar com dietas hiperproteicas em volumes elevados de treinamento, agora não precisa bater 3, que a gente sabe que passou de 2, 2,2, se você não tiver hormônio, se você não tiver drogas que vão metabolizar aquele excesso de nitrogênio, excesso de proteína,
não faz diferença. Então, eu particularmente acredito que se você estiver mantendo 2 gramas ali para quem tem muito volume, de fato é mais interessante às vezes do que Do que, 1,5. Agora, entendi. jogar 3 gramas, cara, é muita coisa. É muita coisa. Ó, vai cair. Só, então eu vou sair para a gente entrar de novo, pode ser. Então, você falou da questão da proteína, né, que poderia, com uma quantidade menor, como a gente vê na literatura, né, hoje indicado para o atleta, ter bons efeitos, né? E a famosa glutamina para a imunidade também, que se fala muito, né? Qual é a sua percepção sobre a glutamina? Cara, a minha opinião, eu falo assim, em relação à glutamina, eu falo que eu sou Maria vai com as outras, sabe? Só que quando eu falo que eu sou Maria vai com as outras, Maria eu falo que é o David Nima, é o Michael Gleason, entendeu? Os position statements. Então, o que acontece? A glutamina, para situações, enfermidades, patologias, de condições hipermetabólicas, de muito dano tecidual, aí a gente pode ter sepse, queimadura. Internet, acho que deu uma. Tá ouvindo? Agora foi. Então, quando a gente fala de condições hipermetabólicas associadas à patologia, a glutamina ela é interessante, tá? Que aí só que dose de quê? 15, 20, 30 gramas ao dia. Porque o principal substrato de energia dos leucócitos, quem que é? Glicose, né? Glicose. Só que os leucócitos, eles têm um glúten, acho que é o GLUT2, se eu não me engano, só que eles também têm um SGLT. Eles têm um transportador de glutamina, que depende de sódio, ou seja, você dá glicose e glutamina. Então, para um estado hipermetabólico, o seu metabolismo precisa de tudo. Ele precisa de tudo. Agora, no desporto, no indivíduo normal, como eu, como você, na quarentena, a glutamina não serve para nada. Nada, nada, nada. Então, assim, quem quiser brigar, doa quem doer, mas não serve. Então, quando você olha o position statement do American College, do ISSN, do Michael Gleason, do David Nima, o position statement do último que teve um em 2011 e teve um em 2013, sobre imunologia do exercício, cara, não faz diferença. Eles falam que não traz diferença, que os seus estoques corporais excedem a sua demanda e que os estudos geralmente têm resultados mistos, que o grupo que suplementa glutamina e o grupo que não suplementa glutamina tem o mesmo resultado. E por incrível que pareça, aquela glutamina que a gente toma nem no sangue vai, nem para o sangue vai. Os nossos enterócitos pegam aquela glutamina, pega a cadeia carbônica, faz o quê? Ou transaminação ou faz gliconeogênese. Acabou. Então aquela glutamina fica no enterócito, não vai para o sangue. Se não vai para o sangue, os leucócitos estão primordialmente onde? No sangue. Então o teu leucócito ele nem vê aquela glutamina, entendeu? Opa, caiu. Então o seu Eu já fui. leucócito ele nem vê aquela glutamina. Então você tem que dar glicose, tem que dar energia, tem que dar caloria. Então a glutamina você não adianta tomar, que não vai aumentar a sua imunidade. Não. É, inclusive, você tem vários estudos mostrando que a própria a glicose, né, ali durante o exercício, e se eu fosse falar só de quantidade de glutamina, ela parece exercer o efeito positivo, né? Ela mantém ali os estoques, então, e é o básico, né? Então, acredito que também tem a mesma posição. A glutamina não utilizo. Até com os atletas de luta, tem um estudo, se eu não me engano, é do Guilherme Artioli, que teve aqui também na live, né? Sobre atletas cortando peso, e eles também suplementam glutamina. Sabe qual é esse estudo? E eles também usam, eles usam 20 gramas de glutamina. uma boa quantidade, né? E não vem nenhuma relação, né? Nem dos níveis de glutamina nas infecções, etc. E nem na própria melhora, né? Então, eu não utilizo. É muito bom, velho. Que eles fazem exatamente assim, no momento em que há um estresse metabólico, ou seja, você tem uma imunossupressão, está cortando peso, está chegando próximo da luta, você está treinando muito, você está nervoso, então eles não viram diferença no cortisol, na creatina quinase, nas proteínas totais, albumina, globulina, no cortisol plasmático, na glutamina plasmática, nos leucócitos, em nada, entendeu? Então, se nessa situação não teve, imagina eu em casa. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Agora, teve uma bem curiosa aqui também nas lives, o Antônio
Antônio Pedro, também colega português, ele é da Clínica do Dragão, ele também trabalha no Porto, enfim, trabalha com atletas, e ele foi numa palestra do James Morton, né? E o James Morton hoje ele está no time, acho que é do Sky, né? Que faz a volta da França, etc. Acho que eles ganharam há pouco tempo, né? E aí ele falou da glutamina, e no final o Pedro foi falar com ele, foi indagar, mas você dá glutamina para os atletas? Não tem tanta evidência, não tem evidência, né, e tal. Ele falou, realmente não tem, mas nunca teve um estudo que pegou um gasto tão grande quanto a volta da França e tal, e mal não tem, então eu dou. Mas assim, o cara ele tem o suplemento que ele quiser, a hora que ele quiser, enfim, a gente tem que fazer. É uma condição hipermetabólica, entendeu? Sim, sim. O Antônio Pedro Mendes apareceu aí agora, que é profissional também excelente, muito bom, foi muito legal a live dele. E aí, para a gente já começar a fechar, eu também te liberar aí, hidratação também. Também se fala sobre hidratação, que entrar hipoidratado, e até a questão da boca seca, enfim, durante uma corrida, por exemplo, um evento. Isso também poderia afetar a imunidade, por exemplo, as imunoglobulinas, a IgA. Existe esse link realmente, e se comprova isso, em termos de estudo, enfim, ou até na sua prática? Hoje, assim, de alguns anos para cá, começou a questionar-se muito essa questão dos guidelines associados à hidratação, né? Então, sim, hoje, eles têm guideline que fala que tem que ser bebida livre, que bebe quando sente sede, e tem aqueles já que falam que você tem que tomar X ml de água por quilo de peso a cada X minutos, né? Então, em termos de quantidade, realmente, hoje existe essa dualidade. Porque se você pega o Elias Kipchoge numa maratona, o cara não bebe água. Só que assim, é o Elias Kipchoge. Não é o Paulo Mendes, não é o Fernando, entendeu? Sacou? Então, assim, é um outlier, né? Agora, em relação a essa xerostomia e a IgA, eu desacredito que haja alguma alteração. Porque as IgAs, elas não estão... Assim, quando a gente fala de hipersensibilidade, quando a gente fala de imunossupressão, eu não acredito que ela tenha muita relevância, né? Apesar de ter muita IgA no intestino, principalmente, né? Mas o principal que tem que se cuidar é IgG e IgE, não tem jeito, né? E agora, IgD, IgA, IgM, eu não costumo dar muita bola, não. Pouquíssima bola, na verdade. Falar que, tipo, se tem déficit de IgA, vai ficar imunossuprimido. Os estudos até hoje não conseguiram mostrar isso. Estudos com lutador, com corredor, com luta, né? Então, realmente só mostra que cai. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que a mucosa vai ficar, não vai. Não vai mesmo. O que vai cuidar da mucosa ali é bactéria, não é imunoglobulina. Legal. E aí, eu acho que foi excelente em tempo, aprendendo pra caramba. O Jefferson voltou, ele falou do bigode. Falei que eu fiquei com ciúme do seu bigode e deixei o meu também. Já tô lançando essa moda invertida. O Jefferson, eu até brinco, eu acordo, eu entro, já tá ele numa live, daqui a pouco almoço, tá ele numa live, tô indo dormir, tá ele numa live, esse cara é demais. Cara, o Gerson é tipo assim, eu mando às vezes artigo pra ele 1h da manhã, 1h30, aí ele responde. Tá sempre... ou ele tá na live ou ele tá estudando, cara, impressionante. O pessoal tem aqui... O Gerson é muito nerd, velho. O Gerson estuda demais. Ele falou que é bom de bola, que é marcar um futebol. Você concorda com isso, não? Segundo ele estava Então acho que ele sabe jogar futebol? Tava me vendeu que era bom de bola. Mas, meu amigo, eu queria, assim, agradecer de coração a sua presença. Como eu falei, quando eu criei esse quadro, eu nem imaginava que eu teria a oportunidade de falar com tanta gente que eu admiro e que eu respeito dentro da nossa profissão. E você é um deles, então fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Foi muito legal, é um tema que eu tenho muita dificuldade e que eu me interesso, então, assim, para mim foi uma aula, acho que para todo mundo que pôde assistir, vai ficar aqui gravado, né, 24 horas. Se você der permissão, no futuro a gente queria editar, botar num canal, claro. Depois a gente conversa. Mas agradecer demais aí de coração. E o que eu peço sempre? É para que o convidado deixe uma mensagem. Pode ser também sobre o tema, mas também que deixe uma mensagem geral, sobre o momento, sobre a nutrição, o que você quiser falar. Cara, eu acho que
como assim? Eu acredito que o maior público que a gente esteja falando são nutricionistas, né? E hoje tem algo muito forte que, tipo assim, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo na área, as pessoas, isso acontece comigo, às vezes olham pra gente e acham que tem alguma fórmula mágica, né? Acha que tem algum segredo. E o conselho que eu dou para todo mundo, cara, da nossa área é assim: siga a sua verdade, sabe? Siga a sua verdade, e quando eu falo siga a sua verdade, seja você mesmo, 100% do tempo. É exatamente isso, cara, que você está fazendo. Você é o Fernando, você, cara, eu quero fazer uma jornada de lives, eu quero chamar pessoas que eu admiro, que eu gosto, eu vou chamar. Eu acredito que eu posso ter a presença deles, eu vou atrás, entendeu? E eu não sou diferente de você. Do mesmo jeito que você tem isso, eu também tenho. Então, o recado que eu dou para todo mundo é esse, cara. Siga a sua verdade e seja você 100% do tempo, cara. Que se você fizer isso, você vai dar certo em qualquer área da sua vida. Na sua área amorosa, na sua área familiar, com os amigos. E na profissão não vai ser diferente. Mas seja você e siga a sua verdade, cara. Sempre, sempre, sempre. Com certeza, meu amigo. Acho que é um recado extremamente importante, ainda mais nessa fase das redes sociais. Às vezes as pessoas tendem a Exato. tentar se. Fazer Não, não. parte, se Fazer encaixar em parte, às vezes algo. acho, exatamente, e a gente sente isso, é o que você falou, foi uma felicidade enorme ter você aqui. Não admiro só o seu trabalho como nutricionista, mas a sua forma de se comunicar, toda essa sua, passa muita calma também, passa uma tranquilidade que eu acho bem legal. E é o que você falou, gente, vamos correr atrás. Eu, quando falei, pensei no quadro, eu falei, vou chamar, ou não, eu já tenho. Chamei as pessoas e, olha, tive professores que eu tanto admiro aqui, e você é um deles, então é isso. Quando passar esse período da quarentena, eu vou lembrar das dificuldades, mas eu também vou lembrar, pô, aquele quadro foi muito maneiro. Eu tive a oportunidade de conversar ali com professores que eu sempre quis ter aula, às vezes não pude por conta da distância e etc. Então, acho que foi bem legal nesse sentido. Então, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Vou me despedir aqui de todo mundo também, agradecer a presença de todos. Vai estar aqui 24 horas a live e quem sabe no futuro a gente não combina outra aí. Com certeza. Eu que agradeço o convite, Fernandão. E, cara, eu sou da política que a gente tem que se ajudar, sabe? Eu sou da política que todo mundo tem que se ajudar, que tem que ter mais cooperação e menos competição. Então, o que você precisar aí, cara, quiser discutir, conversar, debater sobre artigos, tudo, estou sempre à disposição e, novamente, obrigado aí pelo convite, cara. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom aí para você. Demorou? Falou. Tamo Tchau, junto, tchau, irmão. gente. Fica com Deus. É nóis. Obrigado.